Boa noite, bem-vindos, bem-vindas todas. Gratidão por quem está aqui, né, na presença, muito honrada com a presença de cada uma de vocês. Então, para quem for assistir, né, essa meditação gravada, é, eu sou a Marilza, eu sou psicóloga, né, terapeuta, formada já há algum tempo nessa jornada do desenvolvimento humano, né? E esse portal, esse canal, ele tem o objetivo de expandir assuntos, né? Trazer assuntos da espiritualidade, né? Do momento que nós estamos vivendo e também um momento de nos conectarmos com a nossa essência, né? É sempre um trabalho de expansão da consciência, de conhecimento, de autoconhecimento, né? E a cada lua nova a gente abre esse portal para ancorar energias, para trazer força para o nosso novo ciclo, né? A lua nova, ela traz muito esse processo de renovação. A cada 28 dias, né? A vida nos pede renovação. E a cada 28 dias, né? Porque a lua completa o seu ciclo em 28, de 28 em 28 dias, mais ou menos, né? Às vezes é 27, às vezes é 29, pela contagem das lunações lá do céu. É, nós somos convidados nesse período a desenvolver uma nova postura, um novo comportamento. Também é bastante propício para iniciar projetos, tá? Iniciar coisas mesmo que você deseja. E essa lua que a gente vai que nós estamos sob a regência dela até a próxima lua nova, é a lua nova de Áries. E nesse momento nós temos uma configuração bastante diferente, bastante especial, porque existem vários planetas, né, no mesmo signo. Então, nós temos uma configuração aí de Lua, Sol, Marte, Saturno, Netuno, Mercúrio e Quirón em Áries. E cada um, né, traz uma característica para nós. Mas eu vou abrir aqui o campo para a gente poder, né, fechar o nosso campo, a nossa energia. Convido vocês a estarem, né, agora fazendo respirações lentas e profundas, de modo a nos conectarmos agora com a nossa presença, com o ser que nós somos, sintonizar com o nosso eu maior, com a fonte, que é Deus. E vamos nos visualizar dentro de um cubo transparente, como se nós estivéssemos dentro dele, fechando quatro paredes, à frente, atrás, à direita, à esquerda, acima e abaixo. Esse cubo representa o cubo da manifestação de Metatron, que também é a estrela Merkaba, de 6 pontas. E dentro desse cubo, nós vamos sintonizar agora com a prece às 7 direções. Desde a casa leste da luz, que a sabedoria se abra em aurora sobre nós, para que vejamos as coisas com clareza. Desde a casa norte da noite, que a sabedoria amadureça entre nós, para que conheçamos tudo desde dentro. Desde a casa oeste da transformação, que a sabedoria se transforme em ação correta, para que façamos o que tenha que ser feito. Desde a casa sul do sol eterno, que a ação correta nos dê a colheita, para que desfrutemos os frutos do ser planetário. Desde a casa superior do paraíso,
donde se reúnem a gente das estrelas e os antepassados. Que suas bênçãos cheguem até nós agora. Desde a casa interior da Terra, que o pulsar do coração de cristal do planeta nos abençoe com suas harmonias, para que acabemos, para que a paz se estabeleça na Terra. Desde a fonte central da galáxia, que está em todas as partes e ao mesmo tempo que tudo se reconheça como luz de amor mútuo, paz. Ayum, Unabiku, Evamaya Emarru. Ayum, Unabiku, Evamaya Emarru. Ayum, Unabiku, Evamaya Emarru. Salve a harmonia da mente e da natureza. A cultura galáctica já está aqui. Então, dentro dessa frequência, dessa energia, nós já estamos, né, com o nosso campo blindado. Invocamos a presença do Grande Espírito, o Akantanka, Olorum, a fonte que tudo é, Deus Pai e Mãe, os anjos, guardiões, os nossos irmãos interestelares. Honramos a presença de todos aqueles que possam estar conosco nesta meditação, nos sintonizando com a fonte, ao Espírito Gaia, Mãe Terra, os elementais da natureza, nossos guardiões, mentores, protetores, guias, a nossa ancestralidade, as mães divinas, Mãe Kuan-Yin, Mãe Maria, as Yabás, as anciãs, as mães eternas, que possam estar conosco nesta tarde, nesta noite, neste pôr do sol tão maravilhoso, para que possa, através das suas bênçãos e da sua presença, nos honrar com suas bênçãos amorosas e que possa, através da sua conexão, trazer a sintonia com o amor da fonte. E nesse momento, vamos sintonizando com a fonte da vida que é o nosso coração, sentindo raízes que descem pela coluna e vai saindo lá na planta dos pés até o centro da terra, ancorando a nossa energia, fechando o nosso campo, visualizando acima de nós um ponto de luz e abaixo de nós outro ponto de luz, fechando agora um grande octoedro, duas pirâmides que se encontram, formando uma grande figura geométrica de proteção para esta alma grupo, que possamos estar dentro dessa conexão sagrada, renovando a nossa energia, abrindo o portal do coração para receber todas as informações que foram pertinentes, que foram importantes para o nosso momento de vida, e que através da intervenção das bênçãos de Deus possamos expandir a consciência do amor, da harmonia e da paz. Assim é. Está. Então, agora que a gente já está, né, dentro da nossa energia grupal aqui, a gente vai falar um pouquinho dessa lua nova, né, que eu estava trazendo um pouquinho minutos antes aqui, que é a lua nova do signo de Áries, né? E dentro da roda astrológica, para quem sabe, Áries é o primeiro signo, né? É o signo do impulso, da iniciativa, da ousadia, da coragem. Hoje eu vou convidar vocês a ousarem ir mais longe.
a ousarem a pensar aquilo que vocês ainda não pensaram ser possível. Sabe aquelas coisas que a gente só sonha, só imagina na cabeça? Aquelas coisas que a gente de vez em quando fica delirando, entre aspas, né? Fica sonhando acordado, né? Aquelas coisas que a gente fica assim, ah, e se? E se, né? E se acontecesse tal coisa? E se eu tivesse nesse lugar? E se? E a gente fica no e se. E muitas vezes a gente não se compromete com isso, porque a gente acha que é só uma ilusão. Às vezes, quando tá muito assim, é, vamos pensar que não tem tanto a ver com a nossa realidade ou que pode ter sido trazido por, influenciado pelo sistema, por outras pessoas, até pela mídia, essas, né? Esses pensamentos que são mais coletivos, muitas vezes não se encaixam na nossa realidade, mas a gente sonha também, né? Vamos dizer assim, aquela viagem, aquele carro, aquela mansão e tal. Mesmo que de repente seja uma única vez na vida, você já pensou em alguma coisa. E se eu fosse milionário, o que que eu faria com tanto dinheiro? Né? E aí, imediatamente o pensamento some e vai viver a realidade, né? Mas não existe nada que seja impossível, na verdade. O que acontece é que são estágios, né? A gente tem que passar por estágios e como um foguete para chegar, né, na Lua, por exemplo. Ele tem que soltar aqueles, né, os pesos, vai soltando os pesos até ganhar a propulsão necessária para chegar até onde ele objetivou chegar. E assim como um dia a gente não imaginava que o homem fosse pisar a Lua, hoje a gente consegue fazer, né, muito mais na humanidade, né, enquanto seres humanos. Então, o que mais que é possível no universo? Então, hoje o pensamento é de ousadia, ousar sonhar algo além do que talvez você se permitisse sonhar um dia. Por quê? Porque nós estamos numa configuração ousada, diferente, que permite isso. Porque ela também traz um processo de cura. Essa concentração de planetas nesse signo de Áries traz uma confluência energética que permite que essa ousadia ela não fique só no plano das ideias, que ela possa se materializar de alguma forma, né? E a nossa experiência aqui na Terra passa a ser interessante. Então, esse é o momento de trilhar um novo caminho, ter a iniciativa. Então, pense em situações, em projetos que de repente estão parados, em coisas que vocês, né, que nós aqui, um dia teve contato com essa energia e, né, escreveu de repente, criou ali uma ideia e colocou na gaveta e esqueceu. Aquelas coisas que a gente deixa para lá, sabe assim? É o momento de firmar e olhar para isso, para ver se isso realmente faz parte da sua identidade, do momento. Porque também tem o momento certo, né? Às vezes também tem isso. Tem a ver com a maturidade, tem a ver com o entendimento, tem a ver com as configurações ideais, tem a ver com o momento da vida. Muitas vezes a gente passa antes por vários processos de cura, de purificação, de transformação, para aquilo que em um determinado momento a gente sonha, possa acontecer num outro momento mais favorável. Então, esse é o momento favorável. É um momento muito favorável para quem já fez boa parte do processo de cura. Para quem já está no caminho, é um momento extremamente favorável. Porque ele convida mesmo a agir com coragem,
fortalecer a identidade, dar um passo a mais. Qual é a coisa mais ousada que eu já fiz ou que eu deixei de fazer por medo? Já pararam para pensar nisso? Qual é o desejo secreto, o desejo mais profundo, aquele anseio da alma que vem lá de dentro e que assim vem aquele impulso, né? Vou fazer. Aí chega na hora, bate aquele medo assim, né? E o medo é uma coisa assim, né? Que quando ele vem, a lição vem junto. Sentiu o medo, vem a lição junto, para você superá-lo. Vocês sabem disso, né? A única coisa que o medo faz é criar problema. Ou, na verdade, mostrar aquilo que você está com medo de encarar, já não está conseguindo encarar, e o medo faz você passar pela situação para você quebrar. Como é que vocês estão sentindo esse momento? Contem um pouquinho, assim. Como é que tá aí a vida de vocês? Nessa, nessas mudanças todas que estão acontecendo. Que tá pedindo, né? Parece que assim, é uma urgência, né? Eu vou mudar, eu preciso mudar. Precisa acontecer coisa Muita nova, coisa. Uhum. não é? Aliás, já está um processo, né, de mudança antes mesmo da lua nova acontecer. Então, assim, a lua nova só veio para trazer mais essa consciência mesmo, porque a mudança já está acontecendo há um mês, mais ou menos. Estou sentindo assim. É, então, justamente por isso. Porque assim, quando tem essa configuração grande, ela já começa a influenciar antes para algumas pessoas mais sensíveis, começa a sentir, né? E é como uma preparação. É que agora o que que acontece? Você pode executar, né? Coisas com mais direção, porque é uma lua que, né, te dá força para ter a iniciativa que você precisa, para dar aquele start, né? No mínimo, pelo menos tirar da cabeça, pôr no papel, escrever, já está no papel e assim, qual é o primeiro passo, né? Então, dar o primeiro passo já é o princípio da jornada, é aquela história de passo, o universo dá o chão, e é bem assim, né? E muitas vezes você se surpreende com as coisas que chegam, porque é um chamado mais forte, é um chamado para a mudança, para agir com presença. Então, esse é um momento para agir com presença, com consciência, com direção, né? Então, é, o Sol em Marte, né, ou o Sol em Áries, já é o próprio signo. Quer dizer, ele já está ali pedindo essa ousadia, essa coragem, essa iniciativa de imediato. A Lua trata das emoções. O planeta Marte trata da ação. Saturno pede sabedoria. Netuno traz inspiração. Mercúrio é comunicação. Olha isso. E Quirón é a cura. Então, cada um desses planetas no signo, nesse signo, nessa lua, é um presente dos céus, né, dos astros ali, para a gente poder se sentir mais sustentado naquilo que a gente deseja. Hoje eu ouvi um áudio muito interessante falando que assim, quais são os três desafios, né, que a gente tem para ousar mudar, fazer uma mudança real. O primeiro é saber o que a gente quer. De verdade, assim, o que a gente quer, assim, lá do fundo da alma. Hoje eu estava lá na praia, né, fazendo minha meditação e me veio, assim, com força uma situação, né, que eu quero, é isso. E veio uma percepção nova ali do porquê que eu estava me sabotando, porquê que estava acontecendo algumas coisas. E veio, assim, como um clarão de consciência. A segunda coisa é comunicar o que a gente quer para uma comunidade que a gente se sinta segura e sustentada. Não é qualquer comunidade, não é para a família, não é para os amigos, porque o que que acontece? A família e os amigos,
Não tô falando os amigos que estão nessa vibe que a gente tá, né? Mas os amigos, né, que tá ali no dia a dia, no cotidiano, eles, na verdade, eles não querem que você saia dali, daquele lugar. Na verdade, eles não querem que você mude muito, porque se você mudar demais, pode ser até que você se afaste, mude muito demais. A família é a mesma coisa. Se você mudar demais, você sabe, pode até sumir do mapa. E ninguém vai saber de você. E aí? Faz o quê? Né? Então não dá para falar muito assim para essa comunidade, porque sabotagem vai ter aos montes. Percebe? E encarar, né? Encarar, olhar para isso que você quer, olhar para isso que você disse, porque a hora que você manifesta, né? A hora que você, olha, eu quero tal coisa, você tem que bancar. E aí? Essa é o terceiro ato de coragem, ousadia, assim, o que que muitas vezes bloqueia a nossa ousadia? Por que que a gente não avança? Porque a gente não está ainda, né, afirmados nessa identidade. Então, a lua nova de hoje é para isso. É tipo assim, quem eu sou, o que eu quero e para onde eu vou. Eu resumiria o nosso momento basicamente isso, né? Não sei quanto tempo vai levar para chegar, mas quando a gente sabe para onde a gente está indo, em algum momento a gente chega. E é muito interessante, porque quando você plasma algo com um sentimento real no seu coração, assim, que dá aquele frio na barriga, é mais forte ainda, né? Porque a emoção vem com tudo, né? Aquele friozinho da barriga, aquelas borbulhas, gente, é isso. É o caminho. Né? Vocês já tiveram essa sensação? Eu tenho tido essa sensação ultimamente, né, Adriana? Ultimamente a gente tem tido algumas coisas assim. Então é uma coisa tão incrível, né? Porque é diferente, porque é uma coisa assim, e vem com urgência, e vem, né? Vem rápido. Nossa, é isso. Então aquela inquietação, né? E essa tomada de decisão, ela tem que vir a partir desse lugar realmente do autoconhecimento. Então, hoje a nossa meditação, né, que eu vou conduzir, assim, com a permissão e a guiança e com, né, a divina presença de todos nós aqui e a força da natureza que está exuberante aqui ao redor, né, que a gente possa ter o protagonismo da nossa história, para que nós possamos ser os protagonistas da nossa história. Quem escreve a nossa história? Qual é a nova história que você quer contar sobre você? Um excelente exercício é: escreva uma carta do seu eu do futuro para você agora. Tipo assim, imagina você daqui a um ano agradecer, olha, assim eu estou vivendo num lugar assim, fazendo tal coisa, nananana, né? E depois você, né, guarda essa carta. Daqui a um ano você lê essa carta. E aí você vai se surpreender. Então, esse é um excelente momento para isso. Depois que a gente faz assim uma faxina, né? Hoje a gente vai fazer uma faxininha aqui, uma limpeza, né? Para tirar as teias de aranha, né? Os bololô da cabeça. Justamente que é para poder escrever essa carta do eu do futuro com mais consciência, com mais protagonismo, com mais coragem, com autonomia e independência. Então, esse momento pede tudo isso. Olha só que legal. E aí, quais são as dificuldades, né? Porque toda luz traz o seu lado sombra junto, né? Então, quando a gente fala demais, é muito impulsivo, às vezes, né, traz coisas que, enfim, sabe aquela coisa, nossa, quando você viu, já falou? Quando você viu, você já fez. Eu assim, ai, não devia ter falado.
Eu já falei. Aquela impaciência, sabe? Assim, vamos resolver tudo para ontem, né? Aquela coisa assim. Ai, tá demorando muito, né? 5 minutos que a pessoa atrasou. Nossa, mas a pessoa não chega nunca, né? 5 minutos depois ela chegou, mas assim, você demorou demais. Sabe aquela sensação assim, né? De precipitação. Então, não é um momento que a gente deve se precipitar. Nós temos que ter a ousadia de avançar a partir daquilo que eu trouxe. Saber o que nós queremos, comunicar a uma comunidade, a pessoas que te apoiem e que possam, né, talvez ali, que seja uma pessoa que você confie, que você sabe assim, não, essa pessoa sim, eu posso compartilhar, porque inclusive ela pode me incentivar, pode me ajudar a avançar. E aquela, né, a força de sustentar aquilo que você viu, aquilo que você desejou, para que a gente supere todos os processos que possam, assim, criar dificuldades para as manifestações. Então, esse é o momento de sonhar e realizar. Então, eu vou convidar vocês agora a entrarem no silêncio do coração, sintonizando com a luz que há dentro de você. Vá sentindo um ponto de luz dentro do seu coração. E dentro deste Merkaba que nós já estamos, vamos sentindo agora como se fosse uma concha. É um movimento para dentro e um movimento para fora. Como aquela imagem, né, da progressão de Fibonacci, aquele movimento da concha mesmo, que expande a partir do coração e vai visualizando agora de uma força, de uma linhas brilhantes, linhas de energia, como um pulso do tempo que se abre na direção do seu chakra coronário e desce até o seu chakra raiz e expande para além do coronário e vai se movimentando na forma de uma grande espiral e vai envolvendo você dentro dessa concha e um ponto de luz ali. E você vai sentindo como se você estivesse flutuando agora e ao mesmo tempo sustentada por uma energia cósmica e telúrica, como se fosse um campo de força, um campo magnético. Você flutua e ao mesmo tempo se mantém num eixo. E vai esvaziando todo o seu pensamento, vai escoando toda a energia que precisa ser escoada da sua mente, que seja de tensão, preocupação, que seja de medos ou algumas crenças de limitação, de escassez, seja lá o que for. Qualquer bloqueio que você sinta dentro do seu coração. Talvez um choro contido,
aquele choro abafado de muito tempo, que no silêncio da calada da noite você acaba deixando vir, aonde só o seu travesseiro conhece. Vai deixando que essas águas desçam pelo seu chakra raiz para o centro da terra e vá sentindo a força dessas águas descendo, lavando, levando tudo para um outro ponto da terra, o coração de Gaia. Vá sentindo o influxo de energia vindo do centro da terra, agora como um pulso de luz, na forma de raízes, que vai se ramificando pelos seus pés, vitalizando o seu corpo, vai se conectando com Gaia, com Mãe Terra. E essa energia sobe agora pela sua coluna, como se fosse um grande veio de energia, como se fossem raízes subindo para cima até o seu coração, até a ponta do seu coração, até o ponto em que você coloca a sua intenção. Sinta no seu coração agora um portal que se abre. E essa energia que vai subindo e vai nutrindo, irrigando todo o seu coração. Agora imagine ali uma fenda de luz pela qual você entra e adentra ao seu templo sagrado, a esfera sagrada do seu coração. Ali você encontra com sua própria presença e vai sentindo uma espiral para cima, onde se abre a uma dimensão. Você é transportado pelo seu chakra coronário para um ponto do universo e você vai subindo pela sua consciência. Vai subindo, 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 atravessando o teto, atravessando a atmosfera do planeta. Vai rompendo com todas as camadas da atmosfera até que você se projeta para dentro do cosmos. E você está entre o Sol e a Lua. O Sol brilhante de um lado e a Lua do outro lado, como uma face escura, uma face oculta que ainda não se revelou. Ali você flutua
dentro dessa espiral. Olhe para a lua, veja seu rosto refletido nela, como um espelho negro, e observe todos os momentos da sua vida em que você se sentiu impedida de agir, seja por qualquer circunstância ou razão, ou pessoa, como se fossem cenas passando, projetos abortados, sonhos não realizados, situações do passado. Aos poucos você vai sentindo o reflexo do sol batendo na lua, iluminando e clareando, até que aos poucos essas situações elas vão sendo abraçadas pela luz do sol e sendo dissolvidas, para que o passado se dissolva por completo. Ali você pode sentir também que você é transportado para dentro de um local seguro, onde você vai passando por toda essa transformação, essa renovação no seu subconsciente, na sua mente. Vai permitindo que essa transformação aconteça, mudando o seu mapa mental, para que seus sonhos se tornem realidade. Imagine agora que você está dentro de um templo de cristal, numa dimensão muito sagrada, e você é recepcionado pelo anfitrião deste templo, um ancião dos dias, um ser que te conhece profundamente, desde eras mais antigas, quando você tinha consciência da sua verdadeira identidade. Ele te conduz até o seu próprio livro da vida. E ali estão todos os seus registros, o seu akasha. O livro se abre para você. Mas ele não se abre para um ponto do passado, ele se abre para um ponto do futuro, algo que já está acontecendo agora. Observe no livro. E o quanto você teve coragem para avançar até este ponto do seu do seu processo. Veja o quanto a sua identidade, o seu eu se transformou nesse caminho. E ele vai se revelando na forma de cenas e cenários e situações e energias. Vai caminhando por ali, como se você tivesse projetado para dentro do livro agora e caminhando
Veja onde você está. É um lugar, é uma cidade? O que que você está fazendo? Como que é este lugar? Tente observar os detalhes, tente sentir, mesmo que venha na forma de percepção, sensação, emoção, sentimento. Não precisa ver com uma imagem nítida, mas com um sentimento claro. E a informação vai chegando para você. Veja se você está com alguém. Veja o que você está fazendo. E vá trazendo toda a sensação de estar neste ponto do futuro. Bem, vá trazendo toda essa sensação. Você se projeta para fora do livro, o ancião dos dias, fecha o livro e te entrega uma carta, um pergaminho, com as instruções para que você possa chegar até este local. Você abre e escaneia com seus olhos para que a sua mente consciente possa absorver, mesmo que você não tenha clareza do que está escrito. Traga a energia para que a informação chegue no momento certo. Ele te leva para um local e te coloca dentro de uma câmara e você recebe uma intensa luz azul turquesa que vai se mesclando com a cor dourada, para que você possa ser reabastecida de muitas energias de cocriação. Ah, é. Vá sentindo essa energia percorrer por todo o seu corpo, por todas as suas células, curando o seu emocional, transmutando.
Vá retornando devagar. Agradeça ao ancião. Você sai da câmara, ele acena com a cabeça. Você sente uma luz intensa num foco de energia que vai te trazendo de volta pelo canal, passando pelas camadas da terra, descendo, atravessando seu chakra coronário, retornando para o portal do coração, trazendo a sua consciência plena ao seu corpo. Traga com presença, com coragem. Vai respirando, soltando ar pela boca. Ah, oh, trazendo a sua consciência para o aqui e agora. Oh, andando devagar, voltando, abrindo os olhos. Todo mundo bem? Todo mundo de volta? Hum, muito bem. E aí, me conta como vocês estão se sentindo? Nossa, forte. Fala, Adri. Nossa, Nossa, eu vi assim, com clareza de detalhes. que bacana. Legal, né? Uhum, Escreve para não esquecer, né? A gente faz os trabalhos e às vezes esquece algumas coisas, assim. As instruções, às vezes não ficou claro ali na hora, mas vai vir na forma de intuição, de sentimentos. Se veio já alguma instrução direta, né? Anota, alguma coisa assim. Tipo, olha, esse é o próximo passo, né? Preste uhum, atenção a esses detalhes, aos encontros, às pessoas que vocês vão conhecer daqui para frente, né? Que vão cruzar o seu caminho, que vão tecer os seus fios, né? Do destino aí, esse novo destino, né? Porque existem muitos destinos prováveis. Na verdade, no mínimo três a gente tem disponível. São infinitas as possibilidades, mas dentro daquilo que corresponde ao nosso script, vamos pensar assim, de alma, para evolução. É como se fosse assim, as nossas caixinhas, né? A gente já traz uma certa bagagem, uma certa tendência. Então, existem alguns três destinos prováveis. Desde o pior cenário ao melhor cenário, o cenário mais interessante possível, né? O pior é aquele que se repete do passado, mas a gente já limpou o passado. Então, vamos entender que mesmo esse vai vir com algum tipo de percepção nova. É tipo assim, olha, você está repetindo alguma coisa, vamos mudar,
né? No mínimo. E às vezes vem realmente para, sabe, fechar um ciclo. Fechou o ciclo, parte para o novo, né? Aquele que é mais próximo do seu momento presente e aquele cenário que é esse, né? Que o livro da vida te abriu assim. Olha que presente para esse nosso momento, assim, né? Não sei se vocês sentiram. Eu senti forte a energia. Eu senti bastante. Sim, bem diferente, algo diferente mesmo, né? Então, esse cenário, ele é o caminho que, assim, esse eu do futuro tá te propondo. Por isso que é interessante escrever a carta, né? Aproveitar agora a energia ainda, de agora, né? E já começar a redigir essa carta para que você realmente possa abrir, né? Abrir a sua energia para que isso realmente se manifeste. Você pode desenhar, você pode pintar, enfim, você pode utilizar da forma como você achar mais interessante. Escrever é sempre legal porque é, a escrita permite que você explore bastante as ideias, né? Desde que as ideias venham com com essa riqueza de detalhes. E você, Denise, como foi? Conta pra gente como é que você está se sentindo, como é que foi para você o processo. É, realmente, assim, é uma energia bem forte mesmo, de liberação, sabe? Mais liberação. É, Ok. e, e acessar este lugar, esse futuro, sonhar, né? Enfim, experimentar, vivenciar. Eu fiz visitas a vários lugares, viajei no tempo e no espaço. Que delícia. Eu me permiti porque ali eu era livre de Você foi longe, então. Se foi para permitiu. tudo quanto é canto. Tudo onde eu queria e eu fui. Olha só, tá vendo? Todos aqueles lugares É, improváveis, assim, né? ai, gente, que delícia, né? E então, é muito gostoso porque eu fiquei assim, às vezes eu falei assim, nossa, é a tal liberdade, né? A liberdade, ser livre, né? Livre dessas amarras, que ainda nos prende, né? Assim, Sim, não sei se nos prende ou se a gente que tem medo, como você disse, né? De, de assumir esta presença. E eu já sou livre, né? Então, o que que me falta? O que que acontece? Que, que eu não ancoro isso e, olha, digo assim, sabe? Não, vou dar uma parada. Tá, não posso falar agora que você está gravando. Tá, entendeu? Então, né? Mas tá tá ótimo, tudo ancorado. certo. Tá tudo bem. Isso, tá ancorado. Na medida em que você se entregou ao processo, tá? Foi ancorado uma força muito grande de materialização. É algo que, assim, a gente não entende o processo. Eu, pelo menos assim, não tenho toda né? Ai, o que que acontece nos detalhes? A gente está ainda na matéria e a nossa mente Uhum. é limitada. A gente
né? A nossa imaginação é limitada. Então, a espiritualidade, ela coloca ali, né, as informações, mas a nossa mente, ela trava, porque é coisa que a gente não tem referência. O problema é a falta de sim, referência. Tipo assim, o nosso cérebro, ele foi feito para se comportar a partir das referências, dos scripts, daquilo que está moldado já, está condicionado. Então, quando vem algo muito novo, muito diferente, o cérebro ele refuta. Então, tem que ter todo um cenário, né? Sair para uma outra dinâmica, uma outra realidade, e aí sim a coisa vai para um outro nível, onde a gente percebe assim a mudança de cenário no inconsciente, que é isso, a ideia desse trabalho que eu estou trazendo, é permitir que, ah, vamos dizer assim, que o inusitado aconteça. sim, Se abrir para surpresas, não ter medo delas, né? É aquela coisa, né? Um milagre é natural. Entender que a sim, vida é um grande milagre. E mesmo que você tenha, assim, alguma resistência, alguma limitação, você sabe que é exatamente ali que você vai dar um salto. sim, sim. Quando você percebe que acontece alguma coisa assim muito, talvez fora do contexto, é onde você vai dar um salto de consciência, né? E muita coisa foi ancorada aqui, principalmente no momento que a gente recebeu a frequência da luz turquesa. A luz turquesa é uma luz assim que ela tem um poder de limpeza muito grande, porque ela atua muito nos nossos chakras laríngeo, frontal, aqui toda essa parte aqui ela vai desobstruindo, sabe? E é exatamente, né, a comunicação, que às vezes é o que está mais atravancado, né, a coisa do decretar, né, verbalizado, assumir, reafirmar, dizer, é isso que eu quero. O que eu quero é isso. Tá liberando bastante coisa. Hum, Olha só, que legal. Fantástico. Então é isso, tá? Maravilha. Gratidão. Meninas, sem palavras, foi maravilhoso. Já escreveu tudo? Olha só, aproveitou bem ali, ó. Quase, Esperta, quase, esperta, eu gosto tá dela. Ó, quase. olha isso, já tá É porque, quase. nossa, veio assim muito perfeito tudo. Que ótimo, que bom, querida. Então, é isso, tá? Eu quero trazer outras movimentações ao longo dessa lua. Não vou demorar tanto assim para a gente fazer algumas outras temáticas. Só vou organizar aqui, talvez daqui 2 semanas, fazer uma nova meditação na lua cheia, para aproveitar também esse momento e ativar ainda mais esse processo, tá? Então, já fiquem aí antenadinhas para abrir aí mais energias nos próximos dias. Aproveitar mesmo esse tempo auspicioso, né? Para a gente ancorar essa energia juntas. Tá bom, meus amores? Gratidão pela presença. Nos vemos. Gratidão, Má. Até a próxima. Até. Logo, logo a gente se encontra de novo. Beijo, beijo, queridas, Beijo. amadas.